Eu queria entender mais isso aí. Quanto tempo tu estudou, então, para ser intensivista? Porque tu teve a faculdade, foi o quê? 5 anos? Foram 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica e 2 anos de medicina intensiva. Foram 10 anos. Porque, claro, se tu pudesse descrever a tua profissão e a tua especialidade, como é que tu descreveria? Como eu descreveria a medicina a tua intensiva? função, A minha função... Porque eu te pergunto assim, porque... Assim, para o pessoal entender, a maioria já sabe, eu brinco, mas é bem isso. Eu sou o médico que ninguém quer encontrar. Por quê? Porque quando o paciente vem para mim, ele vem de uma forma muito grave, num momento muito crítico dele próprio. Muitas vezes ele vai melhorar, nós vamos conseguir curá-lo, e muitas vezes a gente não vai conseguir. Então, eu sempre brinco com as pessoas, não queiram me encontrar na UTI, não é porque sou eu, é qualquer um, porque é um ambiente que é muito pesado, é muito necessário e pode ser muito bonito muitas vezes, mas ao mesmo tempo é um ambiente bastante tenso. As pessoas chegam lá de uma forma sempre mais apreensivas, estressadas, sempre tem um componente de estresse para os pacientes e para os familiares. E nós somos os médicos que muitas vezes vamos decidir coisas que são muito difíceis de serem decididas. Nós vamos ter que decidir, às vezes, em que momento a gente tem que interromper um tratamento porque ele não está sendo mais eficaz para a pessoa, que para ela, junto com a família, obviamente, a gente não faz nada disso sozinho. Qual é o momento de parar, muitas vezes? De deixar que as coisas evoluam como elas têm que evoluir. E isso é muito difícil de fazer. A gente aprende com o tempo, se desenvolve técnicas e a gente acostuma de momentos muito difíceis, mas é um trabalho muito tenso muitas vezes. Mas é muito gratificante quando a gente vê a recuperação completa de alguém que está muito ruim e que vem pra gente e nós conseguimos fazer a pessoa sair dali. Então, eu diria que muita gente da área da saúde acha o UTI chato, porque é parado, é uma coisa que não tem muita coisa para se fazer, a gente fica lá, parece que a gente só fica tomando café e muitas vezes não faz nada, mas é um trabalho muito mental também. Então, muitas coisas a gente tem que levar em consideração e ficar sempre... E é uma coisa muito dinâmica. Uma hora, uma situação, daqui a uma hora muda. Então, não tem uma coisa... Não tem, digamos, monotonia. Pode parecer que tenha, mas não tem. Então, eu acho que eu descreveria assim, como uma especialidade que é muito completa, muito complexa, mas muito necessária em várias situações. Não, casualmente, eu e a Cacá estamos revendo House, né? E, claro, aquilo ali é fantasiado, né? A gente sabe, o cara é um gênio, faz as coisas mais difíceis e tal. Mas uma das coisas que sempre chama atenção, e chamou mais a nossa atenção agora, a segunda vez que a gente está vendo, no seriado ali, é a quantidade de vezes que ele erra. Né? Porque todo mundo, no final ele sempre acerta, mas tipo, ele não tem medo de errar, né? Então ele, é tal coisa, faz o tratamento, aí o tratamento começa a não dar certo, aí então não é mais porque não deu certo, aí causa outro problema e tal. E nesses erros, tem vários momentos em que o paciente começa a passar pior por causa do tratamento, né? Isso chega a acontecer assim, com alguma frequência, não? Não. O que costuma acontecer, às vezes, em casos muito específicos, é algum tratamento ser muito agressivo para o paciente. E aí ele pode ter, digamos, algumas alterações em função de um tratamento que ele realmente talvez precise fazer. Mas não costuma acontecer ter que piorar para melhorar. Isso não é comum. Tá? Acontece. Muitas vezes o paciente piora, mas não é em função de alguma coisa que a gente fez. Ele piora em função do quadro e vai acabar melhorando. Ele pode complicar alguma coisa, pode pegar uma infecção ou ter uma insuficiência renal e as coisas pioram e depois recuperam. Mas o House é uma série que ela é bem interessante da parte de diagnósticos, mas ela é um pouco fantasiosa demais. Então tem outras séries de medicina que são bem mais realistas do que aquilo que a gente faz. Plantão Médico, não? Plantão Médico, pra mim, é a melhor delas todas. Tá? Eu via Plantão Médico. Das antigas aqui? Sim, Plantão Médico... Claro, tem algumas coisas meio, tipo, pegar o esteto em 2 segundos e dizer que o paciente tem tal coisa, não costuma acontecer assim. Mas a dinâmica, os diagnósticos, tudo era muito, muito fidedigno. Que legal, cara, que legal. Mas a gente fica pensando, né, porque a gente não conhece seu trabalho, e eu nunca descreveria ele como monótono, porque talvez seja a impressão de quem está de fora, né? Mas teu trabalho, na verdade, o trabalho de vocês interrompem o curso natural de uma situação bem grave, né? Digamos assim, se ninguém fizesse nada, a pessoa ia morrer. E, cara, isso é uma coisa que deve ser gratificante, mas também é uma coisa que deve ser estressante. Se tu não é um cara que não tem paciência, tu não fica ansioso, assim, pra...
Eu fico às vezes, mas a gente consegue lidar com as situações. Eu fico ansioso quando as coisas não... Coisas que eu acho que tem como acontecer corretamente não acontecem. Aí eu fico louco. Mas tem situações que tem que esperar, não tem o que fazer. A gente tem que aguardar, dar tempo ao tempo. Então, esperar que as coisas aconteçam dentro do prazo delas. Dificilmente vai melhorar de um dia para o outro correndo, às vezes demora mais tempo. E aí o nosso trabalho é justamente ir manejando para evitar que as coisas piorem e informando os familiares, dizendo como que as coisas têm que andar. Então, sim, algumas vezes acontece, mas não... A experiência também vai a gente vai aprendendo, a gente fica acostumado, porque todos os dias eu tenho que avisar, às vezes, uma família que, o seu familiar vai falecer. Sim. Não tem mais o que a gente fazer por ele, entendeu? Então, às vezes, é bem pesado. Mas a gente, com o tempo, vai desenvolvendo maneiras de lidar com isso e torna isso como alguma outra parte da profissão. Sim. Edgar, não querendo usar isso de alguma forma para avaliar o teu trabalho, nem nada disso. Mas é o que tu dissesse agora, né? Todo dia tu tem que avisar algum familiar que alguém vai falecer. Todo dia tu também avisa que alguém vai sair da UTI, vai se recuperar. Sim. Também como é que é esse? Não quando o paciente vai ter alta, quando ele melhora. É mais ou menos balanceado? Depende da fase. Depende do momento que a gente está passando. Isso varia muito. Tem semanas que são tranquilas, semanas que são um pouco mais pesadas. Então, por exemplo, na época da pandemia, era totalmente desequilibrado no início e com o tempo depois as coisas foram se ajeitando. Mas, no geral, é uma alternância mais ou menos regular.